Olá, pessoal do terceiro ano. Nós estamos já na segunda semana, né, dos planos de estudos doutorados, volume 3. Essa semana eu resolvi tentar gravar esse vídeo para fazer de forma dirigida com vocês as atividades da semana 2, né? Então, é uma tentativa, vamos ver se dá certo, né? E é o seguinte: quem for fazer no caderno ou na apostila, fazer o cabeçalho, né? Colocar planos de estudos doutorado, terceiro ano, volume 3, né? Colocar semana 2, como tá aí embaixo, com o tema Segunda Guerra Mundial. As atividades vão da página 88 a 93. Não esquecer de colocar nome, colocar série, colocar turma, tá? Para se identificar. E também não deixar as atividades acumularem, né? Nós já estamos na terceira apostila, né? Vocês sabem que o envio das atividades é necessário para que vocês tenham a carga horária anual, né? Nós estamos vivendo um ano de dificuldades, um ano atípico, a gente não sabe se vai retornar às aulas presenciais. Então, para a gente não passar dificuldade no final, não ter problema, vamos acompanhar direitinho, fazer direitinho, tá? Então, esse tema aí é a Segunda Guerra Mundial, mas vai tratar mais dos regimes totalitários, do nazismo e do fascismo. Então, vamos lá para ver o que a gente tem aqui nessa atividade 2, né? Primeira coisa, o fique por dentro. Eu gostaria que vocês copiassem, porque são conceitos de palavras que tem dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? O caso aí do Holocausto, né? O Holocausto foi uma ação sistemática de extermínio de judeus em todas as regiões da Europa dominadas pelos alemães, no campo de concentração empreendido pelo regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, todos nós sabemos, né, que a Segunda Guerra foi um genocídio, ou seja, um assassinato em massa, mais precisamente com as pessoas de origem judeu, né? Então, esse conceito aí é de fundamental importância vocês saberem. Também, no contexto da Segunda Guerra, a gente ouve falar muito sobre os kamikazes. Quem que eram os kamikazes? Os kamikazes, eles eram soldados suicidas, né? Ele é como hoje, por exemplo, a gente vê lá no Oriente Médio, né? As pessoas que colocam bomba no corpo para detonar essas bombas, eles morrem em nome do fanatismo, em nome da religião. Os kamikazes eram assim também, eles eram soldados, né? Era uma unidade de ataque especial na Segunda Guerra. Era conhecido por realizarem ataques suicida por aviões militares do Império Japonês contra os navios aliados, para destruir o maior número possível de navios de guerra. Então, eles sobrevoavam, né, a região onde estavam os navios e cometiam suicídio, ou seja, eles desciam com o avião em cima dos navios para que o avião explodisse e matasse um número considerável de pessoas. Esses eram os kamikazes, né? Outro conceito aí é o Reich, que em alemão foi o nome dado durante a maior parte da sua história. O Reich foi utilizado por ela própria na variante comum alemã do Sacro Império Romano, o Santo Império Romano da nação alemã. Aí tem essa fala em alemão. Der Reich foi um título dado para o imperador. No entanto, porém, nota que o latim e não o alemão era a língua jurídica formal do Império da Idade Média. Porém, alguns historiadores preferem utilizar o Reich alemão, a palavra latim imperium, para definir esse período da história da Alemanha. Então,
o Império Alemão ele era dividido em Reich. Então, o imperador era chamado Reich, então teve o primeiro Reich, o segundo Reich. Então, são termos que você vai ver no contexto de Segunda Guerra Mundial. Aí, em seguida, essa apostila ela vai trabalhar com textos, são textos bem extensos, né? Que fala sobre os regimes totalitários, sobre o Hitler, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito que não tenha necessidade de eu ficar lendo para vocês. Então, vocês vão fazer a leitura desses textos para vocês terem um conhecimento maior sobre o assunto. Eu vou estar postando vídeos. Essa semana a gente não tem aula de história, mas a gente tem as atividades para realizar, né? Para que não acumule. Então, vocês vão simplesmente fazer a leitura desses textos, tá? Aí a primeira atividade de vocês, né? É um texto também, bem extenso, não precisa copiar, é necessário que vocês só leiam, né? Para poder responder a questão que vem logo a seguir, que a gente vai fazer de forma dirigida, né? Aí depois de ler todo o texto, vem a primeira questão. Analise o texto a seguir e responda. Educação nazista, nosso povo alemão hoje esfacelado jaz entregue sem defesa aos pontapés do resto do mundo. Tem precisamente necessidade de força e confia em si próprio. Todo sistema de educação e de cultura deve visar e dar às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros povos. Então, é uma das marcas, né, do nazismo, é a superioridade da raça ariana. Então, nas escolas, as crianças eram orientadas a defender a ideologia de que eles eram superior, que eles eram uma raça superior. Então, eles eram doutrinados, né, para que eles acreditassem que eles eram superior. Aí grifei um outro pedaço do texto aí que é sobre o expansionismo. O direito ao solo e à terra pode tornar-se um dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial. A Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. Então, esse expansionismo aí foi uma das características do nazismo, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles queriam cada vez mais adquirir terras, né? E para isso eles usaram um outro critério que foi o nacionalismo, ou seja, eles queriam reunir, né, em um determinado espaço, que era chamado espaço vital, as pessoas de origem alemã, e por isso se aliaram, né? Aí teve o pan-eslavismo, o revanchismo francês, né, que era a intenção de agrupar povos em uma determinada região, ou seja, expandir o seu império. Grifei aí também, né, a Alemanha tem todas as oportunidades de arrebatar a Ucrânia, a Rússia soviética, porque o comunismo é dirigido pelos judeus. Então, eles eram contra o comunismo e os judeus, né? Eles acreditavam que o mal da humanidade estava nas pessoas que eram comunistas e nos judeus, né? Que eram uma raça para eles desprezíveis, né? E que foi praticamente eliminada pelo fanatismo de Hitler, né? E pelo regime. Então, existe, né, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e os regimes totalitários. E vai coincidir também aqui no Brasil com a era Vargas, né, que o Getúlio também era um governo totalitário. Então, aí eu fui grifando no texto para facilitar para vocês responderem lá embaixo, né?
Aí vem a primeira questão. Qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista, segundo Hitler? Aquela parte lá que eu sublinhei. Todo sistema de educação e de cultura deve visar a dar às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores a outros povos. Então, eles criavam nas crianças, né, a ideologia de que eles eram superiores, que eles estavam acima de qualquer coisa, que eles eram uma raça pura, né, considerado superior às outras raças. Então, elas eram doutrinadas para que isso acontecesse, né? A letra B tá aí também. De que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? Né? Lá também eu grifei no texto e falei para vocês por que eles queriam expandir o território. O direito ao solo e à terra pode tornar-se um dever quando um grande povo parece destinado à ruína, por falta de extensão territorial da Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. Então vocês podem ver que ele colocava, né, a Alemanha acima de qualquer nação, como se ela fosse, né, detentora de todo o poder, como se ela fosse uma nação única. Em nome disso, né, ele levou o mundo a sofrer com o pior dos ataques, né, aos povos que ele consideravam que não era uma raça pura, que eram, né, foi uma das características do nazismo, o racismo, né? Então não era só contra os alemães, era contra os ciganos, contra uma série de outros povos, mais precisamente contra os judeus. Para isso, se vocês depois tiverem interesse, né, de saber mais sobre o Holocausto, sobre os campos de extermínio, existem muitos filmes que vocês podem estar assistindo, né? Existe A Vida é Bela, A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado, A Sinfonia de Auschwitz, né? Para ver o fanatismo, né? Que as pessoas, o tanto que as pessoas adoravam o Hitler, tem um filme que se chama A Onda, né? Então, se vocês tiverem interesse em estar adquirindo e vendo realmente como foi esse Holocausto, né? Vocês podem estar assistindo esses filmes. A letra C. Segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? Arrebentar a Ucrânia, a Rússia soviética, porque o comunismo, né, um dos inimigos foi o quê? O comunismo é dirigido pelos judeus. Outro dos principais inimigos era os judeus. Ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento em decomposição. Então, em nome desse racismo, né, ele cometeu várias atrocidades, né? Pessoas foram mortas em câmara de gás, em campos de extermínio, as pessoas eram mutiladas, né? E tudo em nome da apuração que ele dizia ser a raça ariana. O segundo texto vai falar também sobre o nazismo. Então aí eu também andei grifando algumas partes do texto, né? Fruto da crise, porque passava o mundo capitalista, onde a crise explode, ativa e torna agudos problemas que já vinham e muito antes a tradição autoritária, o exacerbado e o racismo. Então a gente vê que tudo isso gira em torno do que a gente hoje tenta combater, que é o racismo, né? É o não preconceito, é a não discriminação,
Então ele pensava o nacionalismo, por quê? Porque ele acreditava que a única raça pura era a raça alemã, né? Aí a letra A vem a primeira pergunta sobre esse texto e a parte que ele fez é a resposta. Explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Aí é o que eu grifei lá em cima, ó, o nazismo foi fruto da crise porque passava o mundo capitalista, onde a crise explode, ativa e torna agudos problemas que já vinham de muitos anos. A tradição autoritária, o nacionalismo exacerbado e o racismo. Então, vocês podem ver que os conhecimentos necessários são os conhecimentos dos próprios textos. Vem um outro texto que fala sobre os desdobramentos dos conflitos, né? Aí vai aparecer as fases, né? Da Segunda Guerra Mundial, que a primeira fase foi a fase, as fases de Blitzing, ou Guerra Relâmpago, que eles atacavam, né? Disparavam contra os inimigos e ia embora, né? Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi a fase armamentista, né? Em que eles já pegavam em arma e surge o que eles chamam de trincheiras, que eram valas, né? Cavadas no chão, onde os inimigos se escondiam para atacar a outra parte. Então, no vídeo que eu vou deixar para vocês, vai sobre a Segunda Guerra, é um vídeo curto, né, e um mapa mental. Vocês vão entender que no início, né, teve as duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e os países que fizeram parte desses dois blocos que eram rivais. Aí vai falar sobre as fases, né? Sobre os desdobramentos da guerra, onde a guerra aconteceu, por que aconteceu. Aí vem, analisa o texto a seguir. Em entrevista à imprensa, em 18 de novembro de 1941, Rosberg, um dos ideologistas do nazismo, anunciou que a erradicação biológica dos judeus europeus estava prestes a começar. No dia 16 de dezembro, Hans Frank, administrador da Polônia ocupada, disse seus auxiliares graduados que a questão judaica tinha, de uma maneira ou de outra, de culminar em uma aniquilação completa. O governo de uma grande nação cujas realizações culturais nada ficava a dever a nenhuma outra ordem em escala. Continuando o texto, né? Eu grifei aí. Também é um texto grande, não vou estar lendo todo ele. Essas partes que estão grifadas são as partes que vai responder às atividades. Então, vem aí, os judeus são uma comunidade religiosa e não há essa tal de raça judaica. Os nazistas ordenaram a eliminação de uma raça inteira que existia apenas em sua imaginação, depravada, sem levar em conta quaisquer critérios objetivos como idade, convicção política, status social, sexo ou atitudes pessoais. Aí lá embaixo novamente mostra outro dessa perseguição, né? A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente, por uma moderna sociedade industrial e por homens que, de muitas maneiras, eram perturbadamente normais e comum. Então, aí, esse texto vai ajudar vocês a responderem, né? Vocês podem ver que a resposta está lá naquela parte que eu grifei. De que maneira Martin Kircher condenou o holocausto judaico?
é a parte que eu grifei. Os judeus são uma comunidade religiosa e não há essa tal de raça judaica. Os nazistas ordenaram a eliminação de uma raça inteira que existia apenas em sua imaginação depravada, sem levar em conta quaisquer critérios objetivos, como idade, convicções políticas, status social, sexo ou atitude pessoais. A letra B, a outra parte que eu grifei do texto. Segundo o autor, o que colocou para que o fanatismo, que colaborou para que o fanatismo antijudaico se transformasse em realidade? A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente, por uma moderna sociedade industrial e por homens que, de muitas maneiras, eram perturbadoramente normais e comuns. Então eram pessoas fanáticas, mas não um fanatismo exacerbado, um fanatismo sem limite. Então essa é a atividade da segunda semana da PET 3, né? Tenha um bom trabalho, realize com bastante atenção. Se tiver oportunidade, assista aos filmes, né, que eu falei, né, para vocês terem um conhecimento maior sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a questão do nazismo, né? Os filmes são A Vida é Bela, Lista de Schindler, Doce Sinfonia de Auschwitz, A Onda, O Menino do Pijama Listrado, né? E entre outros, existem séries também, né? Como As Telefonistas, que também trata desse assunto, né? Um assunto muito polêmico. Para ter conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou estar postando um vídeo curto, né? Com o desenrolar da Segunda Guerra e o mapa mental. Tenham uma boa semana abençoada.